Petrobras anuncia fim da paridade internacional do petróleo e nova política de preços para os combustíveis. E a expectativa é que os preços da gasolina, do diesel e do gás vão cair já a partir de amanhã. E você vai ver também. Texto da nova regra fiscal passa por alterações e será votado em regime de urgência. Gatilho prevê sanções se metas não forem cumpridas. Setor de serviços cresce 0,9% em março e fecha primeiro trimestre em alta. STF inicia análise de nova leva de denúncias do 8 de janeiro. Alexandre de Moraes vota para tornar réus mais 250 acusados. E ainda, CIA usa Telegram para convencer russos a vazar segredos do país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Aqui você sempre é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E a Câmara dos Deputados vai votar já nesta semana o regime de urgência para acelerar o andamento do projeto do novo marco fiscal no Congresso Nacional. A estratégia foi definida em uma reunião entre representantes do governo e líderes partidários que aconteceu ontem no final do dia em Brasília. No encontro também foram definidas mudanças no texto. A principal delas é a inclusão de gatilhos para conter as despesas do Executivo. A votação do regime de urgência acontecerá nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Na próxima semana, será votado o mérito do projeto que estabelece o novo marco fiscal. A reunião para definir os detalhes da proposta antes da apresentação no plenário contou com a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos líderes partidários. No encontro, também foram decididas mudanças no texto do projeto. Entre elas, a adoção de gatilhos ou travas para os gastos. Essas mudanças obrigarão o governo a fazer contingenciamento das despesas durante o ano, quando os dados demonstrarem que não será possível cumprir a meta de controle dos gastos públicos. Nesse caso, o Planalto não poderia dar aumento real para os servidores, realizar novos concursos públicos e ficaria proibido de conceder benefícios e incentivos fiscais para setores empresariais. Originalmente, o texto do arcabouço fiscal estabelece que, a cada ano, o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária, ou seja, da arrecadação do governo com impostos e transferências. Ainda que a arrecadação aumente consideravelmente, o governo também terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas, entre 0,6% e 2,5% de crescimento real, desconsiderada a inflação do período. E a Petrobras anunciou a mudança na política de preços para os combustíveis e o fim da paridade internacional. Com isso, o valor da gasolina e do diesel não será mais influenciado pelo mercado internacional e pelo dólar. Segundo a estatal, o novo modelo deve evitar que o consumidor sofra com os impactos das oscilações do mercado financeiro. E eu conversei com um especialista que vai explicar agora para a gente o que esperar dessa mudança. O anúncio, que já era aguardado pelo mercado, foi feito em um comunicado divulgado pela Petrobras na manhã desta terça-feira. A decisão de mudar a estratégia comercial foi tomada em reunião da diretoria executiva da estatal. Os preços da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias não seguirão mais a política de paridade internacional. Nesse modelo, sempre que havia variação no valor do barril do petróleo e do dólar, os preços do Brasil também mudavam. A nova política de preços agora será baseada em duas referências. A primeira é custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação. Segundo esse economista, isso significa dizer que a Petrobras levará em consideração a realidade do mercado regional na hora de definir os valores. Ele quer procurar regionalizar a formação do preço com base nos custos dos principais compradores, né? que são a indústria,
as grandes transportadoras, não só do petróleo, como também do derivado de petróleo. Então, ele quer regionalizar e eu acredito que, entendendo a formação do custo regional e em razão também da oferta e demanda ali regional, abandonando uma linha direta com a paridade internacional. O outro fator determinante citado pela estatal será o valor marginal para a Petrobras. O economista diz que isso significa que a Petrobras vai manter uma margem mínima de lucro. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele quer descolar, né, do preço internacional, ele quer preservar as margens da Petrobras, as margens de venda, naturalmente, né? Então, você tem lá os investimentos, você tem, né, as receitas auferidas ali, e aí, no caso, ele quer preservar as margens para que a empresa não tenha prejuízos, né? E vamos ver se, na prática, isso é possível. A política de paridade internacional teve início em 2016, durante o governo de Michel Temer. O modelo sofreu muitas críticas porque, nesse período, foram registrados muitos aumentos de preços para o consumidor, enquanto o lucro da estatal também aumentou. Com a nova estratégia, a Petrobras afirma que não há previsão de aumentos frequentes e que o consumidor estará menos exposto às oscilações do mercado. E mesmo com essa política da paridade internacional ainda em vigor, os preços dos combustíveis têm apresentado queda no último ano. Para a gente ter uma ideia, em maio de 2022, o preço médio do litro da gasolina estava em R$ 7,30. Agora, um ano depois, esse valor está em R$ 5,49, ou seja, R$ 1,81 mais barato, ou 23,4%. Mas e agora? Esse novo modelo vai ser bom ou ruim para o consumidor? Segundo o especialista consultado por nossa reportagem, a tendência é de uma estabilidade maior e, com isso, aumentos menos frequentes nos preços. Eu vejo que o objetivo, e eu acho que o consumidor vai perceber uma menor oscilação nos preços, tá? E no curto prazo, quer dizer, a cada janela de curto prazo, você vai ter uma sensação de maior estabilidade, de tal sorte que você possa se programar. E o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou nesta terça-feira a redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Os novos valores já começam a valer a partir dessa quarta-feira. Vamos conferir o que ele disse. Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de efeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. Aliás, escuta, R$8. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Olha, e esses anúncios agitaram a economia do país nesta terça-feira, não é mesmo, Dani? Pois é, Kleber, não teve nem como, né? Exatamente. E o mercado financeiro reagiu imediatamente. E para explicar tudo isso que está acontecendo, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rica Mello, que é economista. Boa tarde, Rica. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e a todos os telespectadores. Pois é, e a gente acabou de ver aí a entrevista do presidente da Petrobras, que anunciou uma série de reduções nos preços. Como isso, melhor dizendo, vai impactar na prática o bolso do consumidor, Rica? Olha, Kleber, no primeiro momento, apesar de que a redução dos custos da Petrobras, dos preços, vão ser amanhã, isso não vai impactar já amanhã, quando você for aí abastecer o seu carro. Pensa que as distribuidoras e os postos de gasolina têm um pouco de estoque de combustíveis, né? E esse estoque de combustível já foi comprado a um valor um pouco superior. Então ainda vai levar algum tempinho, quem sabe uma semaninha pelo menos, para que os estoques reduzam e a gente tenha então acesso a essa gasolina e esse diesel com valores menores. E outra coisa também importante de se ressaltar é que o desconto de 40 centavos é o desconto que está se dando na gasolina, e a gasolina ela ainda é misturada com 20% de álcool
e ainda tem as margens, ainda tem todos os custos de distribuição. Então a gente ainda vai ter que esperar pelo menos uma semaninha, provavelmente, para a gente entender exatamente qual é o nível de redução que vai acontecer na bomba de combustível. Muito provavelmente ao redor dos 40 centavos, um pouco acima, um pouco abaixo, vai depender também das competições de que cada posto de gasolina em cada cidade, em cada localidade tem. Mas com certeza a gente vai ver essa redução de preços aí daqui a pouco tempo, e provavelmente, aquilo como o outro colega economista estava comentando antes, a gente vai ver menos oscilações no preço da gasolina e do diesel ao longo dos próximos meses, seja um pouquinho para cima, seja um pouquinho para baixo. A notícia é boa para o consumidor. O governo está cumprindo uma das promessas de campanha que ele fez, que é que ele queria abrasileirar o preço dos combustíveis, e esse é o abrasileiramento do preço dos combustíveis, para que esses combustíveis sejam mais baratos, porque o custo da Petrobras, quando você compara com o custo de outras empresas no resto do mundo, ele é bem menor. Então, isso é uma boa notícia para o consumidor. Rica, como o Kleber mesmo falou aqui no começo da entrevista, o mercado financeiro está agitado. O índice Ibovespa e o dólar avançaram por causa das expectativas em torno da nova regra fiscal, que a gente pontuou no comecinho do jornal, e dos anúncios feitos pela Petrobras. Qual a análise que você faz dessa reação do mercado? Olha, Dani, o mercado reagiu positivamente ao anúncio da Petrobras, apesar de que este tipo de anúncio, né, de que a empresa não vai mais seguir aí o PPI, que é o preço de paridade internacional, não costuma ser bem-vindo aos economistas e ao mercado. Porém, se imaginava que no momento que mudasse essa estratégia, a política de preços da Petrobras, fosse uma maneira mais forte, mais contundente, inclusive, né? Então, o próprio Jean Paul Prats disse que a Petrobras vai fazer isso com parcimônia, vai fazer isso de uma maneira mais lenta e, inclusive, vai continuar levando em consideração os preços internacionais, sim, mas não como era antigamente. Subiu um pouco o dólar, subiu muito o barril de petróleo lá fora, no próximo mês já tem um aumento da Petrobras. Não, é como se a Petrobras fosse criando um colchão agora e às vezes sobe um pouquinho, cai um pouquinho, é mais tranquilo para todo mundo. Então, o mercado já precificava de maneira negativa essa mudança de estratégia na precificação da Petrobras, afinal, os acionistas da Petrobras provavelmente vão ganhar menos recursos agora, vão ter menos dividendos. Mas como já estava precificado de uma maneira ainda mais agressiva do que aconteceu, o mercado olhou e falou assim, opa, não é que a mudança foi tão forte quanto a gente imaginava. Isso fez, então, que o Ibovespa e as próprias ações da Petrobras estão subindo bastante aí ao longo do dia. Ou seja, o mercado entendeu que isso ia acontecer, era uma promessa do governo, o governo foi lá e de fato cumpriu com aquela promessa, importante para o governo Lula, inclusive também para ganhar apoio popular, só que ele fez isso com uma parcimônia, não com uma redução muito grande, mas uma redução que vai mexer e vai ser muito boa aí para o impacto para o consumidor. Ou seja, o mercado viu isso de uma maneira positiva. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Rica Mello, que é economista. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês ao convite, estou à disposição. Bom, e ainda falando de economia, o setor de serviços avançou em março e fechou o primeiro trimestre de 2023 com alta, na comparação com o ano passado. Os dados são do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor responsável por 70% do produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, cresceu 7,4%, o menor resultado desde setembro de 2021. Assim como em fevereiro, o setor de transportes se destacou como a principal influência positiva em março, com crescimento de 3,6% e acumulando ganho de 7% nos últimos 2 meses. De acordo com a pesquisa mensal de serviços, a alta foi puxada principalmente pelo transporte de cargas, que avançou 4,7% no período, enquanto o transporte de passageiros recuou 3,3% na comparação com o mês anterior. A seguir, STF inicia análise de nova leva de denúncias do 8 de janeiro. Alexandre de Moraes vota para tornar réus mais 250 acusados. E ainda, CIA usa Telegram para convencer russos a vazar segredos do país. Nós voltamos já.
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E agora a gente fala sobre os atos do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram depredadas por radicais. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça mais 250 pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participação nos ataques. Ao fim desta leva, que é a 5ª, o STF terá analisado ao todo 1.045 das 1.390 denúncias. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Esses são os casos que eles podem ser julgados. O julgamento, que começou no fim de abril, vai até a próxima segunda-feira de forma virtual. Após esta 5ª leva, restarão 345 denunciados. E nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a análise de dados dos celulares apreendidos das pessoas que foram presas em flagrante. A intenção com essa medida é acessar informações que possam ajudar em ações penais e evitar o desaparecimento de provas, além de possibilitar a continuidade da investigação que está em curso. E está previsto para daqui a pouco, às 14h, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ele será ouvido no inquérito que investiga supostas fraudes nos registros de vacinação dele, de sua filha, de assessores e também de familiares. Bolsonaro foi alvo de buscas da Polícia Federal e teve o celular apreendido no dia 3 de maio, ocasião em que 6 pessoas foram presas sob suspeita de integrar o esquema de fraudes. A Polícia Federal trabalha com 2 hipóteses. Uma de que ele teria participado de um esquema de falsificação de cartões de vacinação. E a outra é que ele teria contribuído para a formação de uma organização criminosa que inseria os dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Caso as suspeitas sejam confirmadas, as penas para esses 2 crimes podem chegar a 15 anos de prisão. Esta será a 3ª vez que Bolsonaro será ouvido desde o início de abril. A primeira vez foi no dia 5 de abril, quando o ex-presidente prestou depoimento à Polícia Federal sobre as joias recebidas do governo saudita. E no dia 23 de abril, por supostamente estar envolvido nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Bolsonaro negou envolvimento nas 2 primeiras vezes que foi ouvido. A defesa do ex-presidente também negou as suspeitas de irregularidades em pagamentos de despesas da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O dinheiro teria sido depositado na conta dela pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Esse, aliás, é outro caso que está na mira da PF. E a gente traz agora os destaques internacionais. A CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, quer se unir com pessoas russas insatisfeitas com o governo para obter e vazar segredos de Estado. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, intensificou os esforços para convencer os russos a vazarem segredos do país. Um vídeo foi publicado no Telegram nesta terça-feira, direcionado às pessoas frustradas com a situação da Rússia sob o governo de Vladimir Putin. O material apresenta instruções para o uso do navegador Tor e a utilização da Deep Web, uma forma de acesso à internet que dificulta a rastreabilidade do usuário, além de ferramentas de criptografia. A agência afirma que espera ser procurada por funcionários do serviço de inteligência, da diplomacia, tecnologia e outros setores para obter todo tipo de informações. Uma fonte da CIA disse à AFP que a agência está concentrada no Telegram por ser a principal plataforma russa para divulgar e receber notícias, sejam elas de política e até da guerra na Ucrânia. A fonte destacou que o governo americano não busca provocar uma revolta ou mudança de regime, mas que alguns russos podem considerar a medida como uma maneira de ajudar o país a seguir adiante. A campanha afirma que as pessoas talvez não queiram a verdade, mas a CIA quer. E o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se recusou nesta segunda-feira a entregar a presidência da Aliança do Pacífico ao governo do Peru, por considerar a governante Dina Boluarte uma usurpadora, uma intrusa. O esquerdista sustenta que o México não reconhece a presidente Dina Boluarte, que substituiu Pedro Castillo, atualmente preso.
No le puedo yo entregar nada porque Não posso dar nada a ela, porque ela não é legal e legitimamente para nós, presidente do Peru. legal y legítimamente para nosotros, presidenta del Perú. Em 7 de dezembro, Pedro Castilho anunciou que estava dissolvendo o parlamento e governaria por decreto, quando estava prestes a enfrentar uma votação de impeachment pelo Congresso. Poucas horas depois, o Legislativo destituiu e nomeou Boluarte, que era sua vice, como presidente constitucional. Castilho foi preso quando tentava chegar à embaixada mexicana e um juiz ordenou que ele ficasse em prisão preventiva por 18 meses para enfrentar acusações de rebelião. O governo do México concedeu asilo à família do ex-presidente. Esta senhora, com todo respeito, Essa senhora, com todo respeito, usurpadora, expulsou o nosso embaixador. expulsó a nuestro embajador. López Obrador disse que estaria disposto a entregar a presidência da Aliança do Pacífico ao Chile ou à Colômbia, os outros 2 países que compõem o bloco. E o presidente venezuelano garantiu que o país não voltará à Organização dos Estados Americanos, da qual saiu em 2019. Nicolás Maduro afirmou que a entidade está em ruínas. O presidente venezuelano Nicolás Maduro mantém o discurso de 2019. Foi quando, após trâmites de 2 anos, a Venezuela deixou a OEA, a Organização dos Estados Americanos. O assunto voltou à tona quando o presidente colombiano Gustavo Petro cogitou em Washington o retorno da Venezuela na organização. Maduro se pronunciou. A Organização de Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos não deu em nada, já está em ruínas. Poderíamos dizer, a OEA está em ruínas e as ruínas da OEA deveriam desaparecer. Como disse o presidente do México, deveriam desaparecer. Talvez criar um museu do macabro, do cinismo, do intervencionismo. Do macabro, do cinismo, do intervencionismo. O discurso crítico com a organização começou quando a entidade reconheceu como autoridade legítima do país a Assembleia Nacional eleita em 2015, encabeçada pelo opositor de Maduro, Juan Guaidó. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui, mas eu convido você a continuar ligado em nossa programação, porque hoje vocês vão ter o prazer de ficar com a brilhante companhia da Dani, né, Dani? Pois é, daqui a pouco eu volto com mais informações dessa terça-feira para você. Até já, não perca! Até mais!